Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Estamos a celebrar a festa do batismo do Senhor. O Senhor não precisava ser batizado, mas fê-lo para nosso exemplo e modelo. Vamos, na partilha da palavra, falar um pouco sobre o batismo, o nosso batismo, e sobretudo as consequências que advêm ao batismo, se as assumimos ou não. E como pecadores, vamos pedir ao Senhor perdão das nossas faltas, rezando a confissão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes, pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, e santos, e a vós, irmãos, rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Glória a Deus nas alturas. Oremos. Deus eterno e omnipotente, que proclamaste solenemente a Cristo como vosso amado Filho, quando era batizado nas águas do Rio Jordão,
e o Espírito Santo descia sobre ele. Concedei aos vossos filhos adotivos, renascidos pela água e pelo Espírito Santo, a graça de permanecerem sempre no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. Diz o Senhor: Eis o meu servo, a quem eu protejo, o meu eleito, enlevo da minha alma. Sobre ele fiz repousar o meu espírito, para que leve a justiça às nações. Não gritará, nem levantará a voz, nem se fará ouvir nas praças. Não quebrará a cana fendida, nem apagará a torcida que ainda fumega. Proclamará fielmente a justiça. Não desfalecerá, nem desistirá, enquanto não estabelecer a justiça na terra, a doutrina que as ilhas longínquas esperam. Fui eu, o Senhor, que te chamei segundo a justiça. Tomei-te pela mão, formei-te e fiz de ti a aliança do povo e a luz das nações, para abrires os olhos aos cegos, tirares do cárcere os prisioneiros e da prisão os que habitam nas trevas. Palavra do Senhor. O Senhor abençoará o seu povo. O Senhor abençoará o seu povo na paz. O Senhor abençoará o seu povo. O Senhor abençoará o seu povo na paz. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e poder. Tributai ao Senhor a glória do seu nome. Adorai o Senhor com ornamentos sagrados. O Senhor abençoará o seu povo. O Senhor abençoará o seu povo na paz. A voz do Senhor ressoa sobre as nuvens. O Senhor está sobre a vastidão das águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. O Senhor abençoará o seu povo. O Senhor abençoará o seu povo na paz.
A majestade de Deus faz ecoar o seu trovão, e no seu templo todos clamam glória. Sobre as águas do dilúvio senta-se o Senhor. O Senhor senta-se como Rei eterno. O Senhor abençoará o seu povo. O Senhor abençoará o seu povo na paz. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: Na verdade, eu reconheço que Deus não faz exceção de pessoas, mas, em qualquer nação, aquele que o teme e pratica a justiça é-lhe agradável. Ele enviou a sua palavra aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judeia, a começar pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Deus ungiu com uma força do Espírito Santo a Jesus de Nazaré, que passou fazendo o bem e curando todos os que eram oprimidos pelo demónio, porque Deus estava com ele. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, João começou a pregar, dizendo: Vai chegar depois de mim quem é mais forte do que eu, diante do qual eu não sou digno de me inclinar para desatar as correias das suas sandálias. Eu batizo na água, mas ele batizar-vos-á no Espírito Santo. Sucedeu que naqueles dias Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. Ao subir da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito, como uma pomba, descer sobre ele. E dos céus ouviu-se uma voz: Tu és o meu Filho muito amado, em ti pus toda a minha complacência. Palavra da salvação.
Caros amigos e irmãos, disse no início que esta festa do batismo do Senhor, não porque ele precisasse ser batizado, era Deus, mas foi batizado para nos dar o exemplo para que todos nós também sejamos batizados. Gostava de partilhar convosco esta cerimónia do batismo, que tem um sentido grande, extraordinário, mas nem sempre é apreendido pelas pessoas. Vou-vos dizer como decorre, resumidamente, o rito batismal. O sacerdote pergunta aos pais o que é que pedem à igreja, eles dizem o batismo. Perante isso, o sacerdote diz o seguinte: pedistes o batismo, caríssimos pais, pedistes o batismo para o vosso filho. Deveis educá-lo na fé, para que, observando os mandamentos, ama a Deus e ao próximo como Cristo nos ensinou. E depois pergunta: estais conscientes do compromisso que assumis? Portanto, está a ver aqui os compromissos. Primeiro, educá-lo na fé. Isto obriga a que venham para a catequese. É que os pais às vezes dizem: eu não quero vir para a catequese. Estão a assumir a responsabilidade de educá-los na fé. E para que observar os mandamentos e ama a Deus e ao próximo. Depois, no fim, ainda vamos dar uma palavra sobre os mandamentos para ver que, na prática, depois do batismo, na vida, vive-se como se não fosse batizado. De facto, a Igreja tem este rito de crianças, ninguém não entende nada, não sabe o que é que está a passar, mas contando, espaldado pelos pais e pelos padrinhos. Mas se falta isso, portanto, depois temos batizados, mas não praticantes. Depois, a seguir, há outra frase também muito importante que diz o seguinte: no sacramento do batismo, a criança por vós apresentada vai receber do amor de Deus uma vida nova, pela água e pelo Espírito Santo. Muitas vezes falamos nisto, nós temos duas vidas. Uma que nascemos, vivemos e morremos. Ninguém cá fica. E esta vida nova é-nos dada no batismo, que vai para além da vida do corpo. Essa é que é presente perante Deus para receber o prémio ou o castigo, essa vida nova. E depois acrescenta mais uma frase muito importante: procurai, portanto, os pais, os padrinhos, educá-la, a criança. Procurai educá-la de tal modo na fé que essa vida divina que é dada seja defendida do pecado que nos cerca e nela cresça dia para dia. Portanto, logo ali se alerta que essa vida da graça perde-se pelo pecado mortal. Como sabemos, pode depois ser novamente readmitida, ter novamente a graça de Deus pela confissão, mas alerta logo para o pecado. E eu dou muitos exemplos, alguns que logo, olha, uma falta ao domingo à missa voluntária, um pecado grave. Portanto, quer dizer, muitos outros em que se cai em pecados, embora se tenha recebido o batismo. E depois há uma parte final também muito importante, em que o sacerdote, havendo-se para os pais, diz: o pai e a mãe, pela palavra e pelo exemplo, sejam para seus filhos a primeira testemunha da fé. Palavra, ensinar, digo, os meus catequistas. E o exemplo é a prática. Eu muitas vezes aqui assim, neste altar, digo, quando vem para a catequese, e dizem catequese e missa, mas se é em casa, os pais não vão à missa, que estímulo, que, digamos, testemunho dão para os filhos irem à missa, se lá em casa os pais não vão. Como vedes, o batismo é importante, sem dúvida, mas se não há este apoio, esta responsabilização, a palavra ainda mais correta é aquela que diz aqui, o compromisso dos pais de levarem uma educação cristã. Estamos a fazer cristãos, mas que depois praticam como ateus, se abandonam a igreja, ou logo de seguida, que alguns nem vêm para a catequese, ou alguns vêm para a catequese, mas depois desaparecem. Portanto, eu sublinhava que o batismo, pelo menos resumindo, que nos dá três coisas. Torna-nos filhos de Deus, a primeira. E como filhos temos a graça, a vida do Pai, que é a graça de Deus.
temos de manter e que o pecado tira. E a terceira, herdeiro do paraíso, se estivermos em condições para isso. Caros amigos e irmãos, acho que é uma responsabilidade de todos nós, cristãos, assumir o nosso batismo pondo em prática aquilo que a Igreja nos pede, a sua doutrina, e também levar aos outros essa doutrina. Uma das coisas que ultimamente aparece muito, portanto, vêm casar, mas já estão há quantos anos juntos? Isso é um caso corrente. Eu pergunto, então, mas o sexto e o nono mandamento? E quem diz este ou os outros, em que as pessoas, portanto, como disse, é verdade, vive-se, depois do batismo, tudo isso, como aqueles que nunca foram batizados, que nunca pensaram na igreja e, portanto, nem sabem qual é o valor do matrimónio, nem que se, perante a igreja, a união do homem e da mulher tem que ser sancionado pelo sacramento do matrimónio. Portanto, caros amigos e irmãos, deve-nos levar a pensar a todos nós e, sobretudo, aquilo que se puder fazer com a família que se tem, com os filhos, com os netos, enfim, porque é uma obrigação nossa, portanto, que este sacramento tão importante, que é básico da nossa vida cristã, seja um pouco esquecido. Portanto, entrou isto no hábito, tem que batizar a criança, tal, mas pronto, já foi aquele ato que ficou, sem mais responsabilidade, sem mais condições, sem mais exigências. Peçamos ao Senhor que nos faça do batismo, a própria Igreja, sei lá, poderia ter pensar um pouco nos aniversários dos batizados, enfim, dar-lhe também mais vida, lembrança, para que viesse ao de cima aquilo que cada um se compromete para a sua vivência cristã. Porque se essa base se perde, portanto, não há razão nenhuma para depois praticar-se. O batismo não foi assumido pelos pais, não foi transmitido, não se vive aquilo que a Igreja pede, perde-se, portanto, toda a vivência e toda a exigência cristã. Isso que é o resultado, é o que nós vemos depois, as pessoas abandonam e não praticam. E, portanto, é aquela frase que muitos dizem, sou católico, mas não praticante. Dizendo, sou batizado, mas não praticante. É a mesma frase que se usa muito. Caros amigos e irmãos, vamos pedir ao Senhor que nos dê esta lucidez, esta força, e nos tempos em que estamos a passar, acho que mais do que nunca devíamos agarrar ao Senhor, nos dar a sua graça, a sua força, ajudar aqueles que estão doentes, que o Senhor nos ajude na situação difícil, sobretudo aqueles que trabalham com eles, que estão bem com tanta dificuldade. Portanto, esta vivência cristã tem outro sentido, como irmãos que somos, filhos de Deus e herdeiros do paraíso. Tão bonito que é, mas temos que o viver, temos que nos preparar para isso, para um dia alcançar essa bem-aventurança eterna. Creio um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, por nós homens e por nossa salvação, desceu do céu e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria se fez homem, também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, que procede do Pai e do Filho, e o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Creio no Espírito Santo, católico e apostólico, professo o batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo. Irmãos e irmãs, recordando o batismo de Jesus, oremos com toda a confiança para que Ele apresente as nossas súplicas a Deus Pai, que a todos quer salvar, dizendo com alegria: Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos.
pelos batizados que vivem a sua fé, pelos que abandonaram e esqueceram, e por aqueles que nunca a praticaram, oremos ao Filho de Deus Pai. Cristo ouvimos, Cristo atendemos. Pelos catecúmenos, jovens e adultos, pelas crianças renascidas no batismo e por aquelas a quem ninguém fala de Deus, oremos ao Filho de Maria. Cristo ouvimos, Cristo atendemos. Pelos cristãos que ajudam os mais pobres, pelos que levam os pesos mais fracos e pelos que procuram não quebrar a cana já fendida, oremos a Jesus, o Salvador. Cristo ouvimos, Cristo atendemos. Pelos homens que se deixam guiar pelo Espírito, pelos que servem com amor a Santa Igreja e por aqueles que não creem em Deus, oremos a Jesus de Nazaré. Cristo ouvimos, Cristo atendemos. Por todos os batizados desta paróquia, pelos que não vêm à nossa Assembleia e por aqueles que o Pai chamou para o seu reino, oremos ao Messias do Senhor. Senhor nosso Deus, reavivai em nós pelo batismo pelo Espírito Santo o dom e a alegria do batismo, para que vos chamemos nosso Pai e nos sintamos de verdade vossos filhos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Cheia do universo pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra do trabalho do homem que hoje apresentamos, para nós vai tornar o pão da vida. Pelo mistério desta água e deste nos participantes da unidade de Cristo, assumir a nossa humanidade. Fruto videiro do trabalho do homem que hoje apresentaste, para nós tornar a vinha da salvação. Na unidade de quantos seres somos filhos vós, Senhor, e Cristo, tão agradável ao Senhor nosso Deus. Antes da iniquidade e purificamos os pecados. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, os dons que a Igreja vos oferece ao celebrar a manifestação de Cristo, vosso Filho, para que a oblação dos vossos fiéis se transforme naquele sacrifício perfeito que lavou o mundo de todo o pecado. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Nas águas do Rio Jordão, realizastes prodígios admiráveis para manifestar o mistério do novo batismo. Do céu fizeste ouvir uma voz para que o mundo acreditasse que o vosso Verbo estava no meio dos homens. Pelo Espírito Santo que desceu em figura de pomba, consagraste Cristo, vosso servo, com o óleo da alegria, para que os homens o reconhecessem como Messias, enviado a anunciar a boa nova aos povos. Por isso, com os anjos e os santos do céu, proclamamos na terra a vossa glória, cantando numa só voz. Santo,
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade, reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, nosso Bispo Virgílio, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dá-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: santificado seja o vosso nome, nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos os nossos nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dá ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador.
Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus, eis o que tira os pecados do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizer uma palavra e salvação.
Oremos. Senhor, que nos alimentais com este dom sagrado, ouvi benignamente as nossas súplicas e concedei-nos a graça de ouvirmos com fé a palavra do vosso Filho unigênito, para nos chamarmos e sermos realmente vossos filhos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Muito bom dia a todos, um bom domingo. Hoje estamos a celebrar a festa do batismo do Senhor, com que se encerra o ciclo natalício. E dentro daquilo que estava previsto, vai ser transmitido o Concerto de Reis, hoje, às 15h30, mas como houve estas imposições sanitárias de não podermos sair de casa durante a tarde, o concerto teve de ser gravado ontem de manhã, aqui na igreja. Para isso contamos com a boa vontade do Coro de Santo Agostinho, que se disponibilizou a vir de manhã, e foi durante toda a manhã praticamente que se fez a gravação, que, segundo me dizem, ficou bem. Há um pequeno lapso no programa, porque o cântico Adeste Fidelis, que é atribuído a Dom João IV, ao rei de Portugal, não consta como tal no programa, mas podeis ver. De qualquer das formas, é significativo porque Dom João IV é um rei a quem devemos muito, particularmente foi ele que mandou construir este mosteiro. Portanto, muito particularmente, os devotos de Santa Clara, os devotos de Santa Isabel de Portugal devem-lhe muito, particularmente até pela circunstância de estarmos aqui presentes. Por outro lado, como tendes visto, tem sido anunciado, enfim, um confinamento um pouco mais rigoroso. Claro que teremos de respeitar as regras que nos forem impostas e, sobretudo, seguir os conselhos que a Conferência Episcopal Portuguesa e o Sr. Bispo de Coimbra com certeza nos darão. Peço-vos que estejais atentos, porque haverá, com certeza, modificação nos horários das celebrações e até na possibilidade de, como é hábito, as pessoas poderem vir rezar à igreja fora das celebrações. Peço-vos, portanto, que estejais atentos. Vamos tentar, mesmo que o confinamento seja muito rigoroso, que esta missa das 11 horas seja celebrada e transmitida através do Facebook da Confraria da Rainha Santa Isabel. A todos desejo um bom domingo e boa saúde, com a graça de Deus, porque todos precisamos muito. Um bom domingo. Portanto, para o programa da próxima semana, só estou à vontade em dizer que na próxima terça-feira, às 8 horas, haverá aqui a Eucaristia. Quinta, sexta, sábado e domingo, nada direito. Sábado já não houve na semana passada, vocês nesta também não, e o resto, tanto como o Sr. Doutor disse, vamos aguardar aquilo que é possível fazer. Se é possível, realizamos. Se não é possível, depois aguardamos por melhores alturas, mas tendo sempre presente aquilo que disse há pouco, os que mais estão a sofrer com tudo isto, alguns já partiram, e sobretudo os que estão a trabalhar são autênticos heróis, sem descanso permanentemente para, enfim, como se costuma dizer, ir aguentando o barco, porque de facto estamos numa situação muito difícil. Caros amigos e irmãos, que a missa de hoje nos lembra o nosso batismo e as consequências que daí advêm. Vale a pena ser filho de Deus ou não. Agora, ser filho de Deus e viver como não sendo, portanto, digamos, é um filho renegado do pai. Portanto, isso só se perde com isso, como é óbvio. Portanto, que esta
esta lembrança do nosso batismo, daquilo que se passou, que já ninguém se lembra, ninguém sabe, mas que eu vos disse, o ritual é aquele, os pontos principais foi o que eu vos disse, é isso que nos deve dar força e ajudar os outros também a entenderem a importância de ser filho de Deus, que nos deve manter para a vida fora, para termos depois a herança do Pai, que é estar com Ele por toda a eternidade. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe.